nós vamos falar do processo de adaptação para os quadrinhos desse período histórico que foi a proclamação da República. Ao final, nós vamos abrir para perguntas, mas caso vocês tenham muita ansiedade para falar alguma coisa, tudo bem, levanta a mão que a gente abre uma exceção. Bom, cadê a pessoa que vai... Cadê o Fingerman? Não, o Fingerman agora está trazendo... Está trazendo o banco. Então dá para mim que eu estou com o pé machucado. Assim que ele se posicionar ali, a gente começa. Se quiser. É legal para ser filmado, né? Ou sentado aí. Bom, Jota, pode passar. O início de tudo. A Editora Europa é uma editora tradicional em periódicos, são 18 títulos que ela tem. E o editor da revista Mundo dos Super-Heróis, que é o Manuel de Souza, ele sempre quis fazer quadrinhos. A forma como ele conseguiu editar a primeira história em quadrinhos da Europa foi convencer o dono da editora, que é um historiador, a fazer uma obra que tivesse a ver com história mesmo, história com H maiúsculo. Então, uma história em quadrinhos sobre algum período histórico. A ideia dele era fazer uma espécie de coletânea com pedaços, com episódios da história do Brasil. Então, 7, 8 páginas da Independência, 8, 9 páginas da Proclamação da República, mais 10 páginas do Descobrimento e assim por diante. Quando ele contatou o J. Silvestre e eu, quando ele nos contatou, quem ficou com a parte do argumento fui eu. E eu não achei interessante que essa forma, essa contagem fragmentada da história. Então eu cheguei com uma proposta de um professor que explicasse aos alunos um episódio histórico. No caso, o primeiro foi da independência do Brasil. Eu cheguei para ele, mostrei esse argumento e ele disse que era melhor do que ele estava esperando, porque era uma história linear, começo, meio e fim. Ótimo. Então, aí a gente conseguiu ganhar a confiança e também a satisfação do dono da editora para poder publicar a primeira história. Então, procuramos um desenhista, mas por falta de tempo, por causa da agenda dele, que foi o Celso, a gente teve que, infelizmente, mas felizmente, procurar outros desenhistas. Foi quando entrou o Laudo no processo, o Laudo e o Omar. Então, eu queria que o Laudo viesse aqui, ou então pegasse ali o microfone, por favor, e explicasse um pouquinho como é que foi esse processo. Alô? Bom, a questão de você trabalhar com história em quadrinho ligado à história do Brasil, pode parecer até uma redundância, mas é interessante que o desenhista, algo até que o Spaca comentou na outra palestra, é interessante que o desenhista tenha um conhecimento de história. Não precisa ser um professor de história do Brasil, ou ter um conhecimento, né, de professor, mas ele precisa ter um bom conhecimento para isso já ajuda, fora a pesquisa que tem que ser feita. No caso do primeiro trabalho que nós fizemos, que era sobre a independência do Brasil, vinha já com todo um processo de criação já feito pelo Celso. O que era esse processo de criação? Essa série de livros sobre história em quadrinho, ela conta sobre 3 crianças, que é uma criança negra, um cadeirante e uma japonesa, que aprendem sobre determinado parte da história do Brasil, conversando com um professor, que é o professor da Guerra, que é uma figura curiosa. Ela tem um visual meio antigo, é algo que talvez o próprio Edson, que é criador dos personagens, explique melhor. Já tendo esses personagens já feitos pelo Celso, coube a mim trabalhar no desenvolvimento do desenho. Finalizamos esse trabalho, ele foi lançado em 2008, né?
E aí o ano passado teve um bom retorno de venda ali, entrou dentro da proposta. Sem vender para o governo. Sem vender para o governo. Não vendeu para o governo, isso eu não sabia. É bom. E aí entramos nesse segundo volume que trataria sobre a proclamação da República. Aí já seria um trabalho todo meu. Nessa parte de criação do desenho, o Edson, como parceiro, ele é um parceiro legal, porque ele deixa a gente meio preguiçoso, porque ele dá toda a pesquisa mastigada, fora o roteiro, toda a parte visual ali, de referência, de imagem e tal. Ajuda muito, como eu disse, por eu gostar de história, então muita coisa já está no arquivo de memória. É roupa, é a cara do Rui Barbosa, que são personagens que aparecem nessa história. A cara do Marechal Deodoro da Fonseca e tal. Então, você já tem uma pesquisa que você já faz ali, mas você já tem um conhecimento. Isso é muito importante. Nesse segundo trabalho, como já seria uma parte toda minha de desenho, foi algo que me ajudou muito. Eu parti para a ideia de trabalhar dentro de uma perspectiva mais pessoal, mesmo você fazendo um trabalho encomendado, que é o caso aqui, para não ficar um negócio muito, com uma cara muito fábrica de macarrão, você está entendendo? Não sei se aquela coisa encomendada, então vamos produzir. Eu tomei umas liberdades de desenho, e o Celso, o Edson, ele embalou nessa minha brincadeira, porque o leitor, pelo menos eu como leitor de quadrinho, até fui um maior leitor de quadrinho, hoje eu já não leio tanto, ele percebe, mesmo que indiretamente, inconscientemente, ele percebe quando o trabalho é feito mais a toque de caixa ali para cumprir prazos ou para tempo que ele tem que ser entregue, quando ele é feito com um pouco mais de carinho. Eu abracei essa causa de fazer esse quadrinho desse jeito, a própria editora ali no meu pé, de prazos que se estouraram, porque é importante ter isso, porque se você está fazendo um quadrinho didático, com uma preocupação histórica, você tem que ter uma preocupação, eu estou sendo até um pouco redundante, porque o Spaca estava falando isso, mas é a pura verdade, de você passar um negócio legal ali. Então, aconteceram algumas liberdades ali no desenho dos próprios personagens, que aí eu já saí um pouquinho do que o Celso tinha criado visualmente, e mesmo na narrativa da história em quadrinho, embora ela possa ter uma linha um pouco mais infantil, eu adotei uns traços um pouco mais de cartoon, uma coisa um pouco mais nervosa, mais com rachura, que eu acho que isso ganhou no trabalho. Basicamente é isso, foi um trabalho feito em 6 meses, né, Edson? Depende, conta de quando eu te entreguei o roteiro ou quando você começou a desenhar? Mais ou menos, de quando entregou o roteiro? Não, quando você entregou o roteiro, você ficou, acho que foi em abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro. 7 meses. Foi em 7 meses. Foi uma produção legal, você entendeu? Feito num ritmo aí, preocupado com prazos, que você tinha que entregar a edição, tudo isso, a gente como profissional tem, mas houve uma preocupação, porque é uma questão profissional, inclusive profissional, o trabalho tem que ser bem feito, dentro da medida que se pede, para que ele tenha um bom retorno, o leitor se identifique com os personagens, o leitor se ambiente ali no que está sendo mostrado. A história da proclamação da República é uma história legal, mas ela não é uma história de muita ação, de guerras, né, de aventuras, de quem traiu, ela é uma história mais quase burocrática. Então, se você não dá um charme ali, uma coisa mais legal no desenho, a coisa fica um pouco mais chata de leitura. Basicamente é isso aí, né? Bom, a escrita do argumento, informações de várias fontes. É aquilo que o Jota tinha falado com o Spaca sobre todos aqueles livros que são lidos. Às vezes, para você colocar uma fala, um balão de fala, você tem que ler um capítulo inteiro. Então, você tem que pegar todas essas informações, mastigar e transformar em uma massa, ou seja, transformar numa história linear, com começo, meio e fim. Essas informações eu costumo colocar em ordem cronológica. Por exemplo,
eu sei de onde eu quero partir e onde eu quero chegar. Eu quero chegar na proclamação da República. Mas o que levou até a proclamação no dia 15 de novembro de 1889? Houve outras ideias de proclamação dessa república, quando a monarquia começou a ruir. Então, numa ordem cronológica, eu coloquei a abdicação de Dom Pedro I, aí coloquei abolição não, o tráfico de escravos, quando foi o seu auge, 1850, quando mais de 49% da população era escrava. Então você vai colocando tudo isso. Com essa ordem cronológica, aí sim eu escrevo uma história linear. Então vai no flashback, vai e volta, o Daguerre contando. Eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de ler a primeira história, ou então até folhear essa segunda história. Então vocês viram a figura do Daguerre explicando para as crianças, e as crianças perguntando. E essas perguntas são perguntas que todos nós temos todos os dias, perguntas que eu sempre tive e que daqui a pouquinho eu vou mostrar para vocês. Model sheet de personagens históricos, isso é com o Laudo. Aí, Laudo, como é que foi aqui? Quando eu mandei para você as imagens, o que você enxergou naquela imagem original para poder criar esse model sheet aqui? O Rui Barbosa, ele por si só já... cabeçudo. Ele é uma figura, até ele é meio fácil para você desenhar, porque eu acho que dessa figura histórica aí, da época, eu acho que ele foi um dos mais caricaturados, né? Ele é uma figurinha bonitinha, então não teve muito assim, sabe? Por ele ter essa coisa do intelectual, né? O Águia de Aia, né? Eu procurei fazer uma figura mais sisuda, né? Tem muito o que falar, uma figura mais sisuda, séria, né? Então, basicamente isso. Não foquei muito na coisa que geralmente as caricaturas mais clássicas que tem do Rui Barbosa, ele é 70% cabeça e 30% de corpo. Você não colocou só 40% de cabeça, mais né? ou menos, E aqui? É a mesma coisa o Duque de Caxias, né? Que eu mantive um pouco essa coisa da figura imponente aí do militar, né? Não deixei ele tão envelhecido como nesse quadro, essa imagem clássica dele aí. Basicamente isso daí. Esse aqui foi difícil achar uma imagem que fosse um quadro, uma foto, sei lá, alguma coisa assim que tivesse quem fez a foto ou quem fez a imagem, um ano. Então eu falei, eu vou fazer o seguinte, eu vou num lugar onde é indiscutível, trabalho já feito pelo governo. Então essa aqui é a nota, uma nota de 5 mil cruzeiros, acho que é 5, não, sei lá, alguns mil cruzeiros aí, 5 mil cruzeiros, do Carlos Gomes. O Carlos Gomes um pouquinho mais novo, né, no estudo aí, no visual clássico aí de maestro, né? Também uma figura sisuda. Isso é uma leitura minha, enxerguei todos assim, sisudos, mas é o que me passa ali, até estudando sobre o personagem, né? Eu tirei um pouco desse cabelo branco dele aí, achei interessante deixar ele um pouquinho mais jovial, mais vigoroso, né? Agora aqui eu posso falar um pouquinho, depois o Laudo fala. Aquele primeiro Dom Pedro ali, que é o Dom Pedro Velho, ele mandou para mim e eu falei, olha, Laudo, esse não é o Dom Pedro que a gente quer, porque o Dom Pedro era bonachão. Não bonachão, mas ele era muito... ele tinha um carisma muito grande. E muitos historiadores dizem que a monarquia só chegou até 1889 por causa da figura do imperador. O próprio Marechal Deodoro, ele dizia que ele queria carregar o caixão, não que ele queria ver o cara morto, né? Mas ele queria carregar o caixão do Dom Pedro II antes de que fosse proclamada a República. Mas ele dizia que Dom Pedro já era velho, já era idoso e já não mais governava. Então façamos a República. Essa foi a ideia. Então a gente não podia ficar com aquele Dom Pedro ali.
Aí eu pedi para o Laudo para ele poder mexer um pouquinho e transformar um pouco mais caricato. Aí entra essa questão de você ter um conhecimento, um pouco de conhecimento da história do Brasil, mas do que é que tem que ser feito, né? Nessa primeira imagem aí do Dom Pedro II, foi a primeira ideia, já partiu para o desenho, e ele também tá, eu estava meio austero, né? Todo mundo está austero aí, e aí você mesmo, a gente pesquisando, descobre que ele era uma figura mais bonachão, ele tinha um lado muito querido, né? Muito popular, e esse tipo de traço, esse tipo de desenho não combina muito com o que ele fez. Aí fizemos inclusive algumas trocas de ideias, como seria a barba, né? Porque ali estava muito pontuda. Você está falando do primeiro ou do segundo? Do primeiro para o segundo. Do primeiro estava muito pontudo, no segundo estava muito... Ele tinha cabelo... a barba ruim. Aí a gente chegou à conclusão de que a barba era melhor que se deixasse um pouquinho mais suave ali, como se fosse uma coisa mais de algodão, como está aqui. É legal contar isso, porque em alguns casos desenhistas, às vezes ele é meio relutante, né, com aquilo que eu fiz está feito, né? Mas é importante você trocar essa ideia, não é nem só pela questão o editor ou o roteirista, mas também pelo que é que tem que ser feito, né? Você não vai ter um retorno ali de personagem, porque mesmo, é aquela história da pergunta que eu fiz para o Spaca, mesmo sendo personagens históricos, são personagens de uma história em quadrinho que você está contando. Então você não vai passar essa coisa de figura simpática, querida, com uma imagem mais austera, né, com esse bigodão pontudo. Então nós acertamos o Dom Pedro nessa linha aí. Roteiro, argumento prévio e o roteiro. No caso, o argumento prévio era aquilo que eu tinha mostrado para vocês. Bom, passa mais uma, Jota. Eu fiz uma comparação como é o meu processo de trabalho. Alguns roteiristas, eles fazem diferente. Eles falam, olha, isso vai acontecer nessa página, isso nessa, e não fazem mais nada. O meu roteiro é muito fechado. Então, aquele lá era o argumento que eu escrevi. Eu escrevia como se fosse meio conto, meio teatro, uma coisa assim. Então eu coloco lá, as crianças estão em uma lan house, Marcelo e Gustavo estão jogando videogame, enquanto Catarina está navegando na internet. De repente, Gustavo ganha o jogo. Gustavo, opa, ganha mais uma. E assim vai. Agora, aqui é uma página de roteiro propriamente dita. Foi o que eu passei para o Laudo. Então tá lá, página 3, direita. Então você tem que dizer se é direita ou esquerda. Por quê? Claro que todo roteirista e quadrinista aqui já sabe disso, está careca de saber. Por exemplo, o Spaca já está careca de saber disso. Foi uma piadinha, podem rir, por favor. Obrigado. Não, ele riu. Então, mas as pessoas às vezes não sabem. Por exemplo, aqui está a página esquerda, aqui está a página direita. Você nunca coloca uma revelação muito grande na página direita. Por quê? Porque quem está lendo a página esquerda, ele pode dar uma olhadela para a página do lado e saber o que acontece. Então, os quadrinhos, eles são a única arte sequencial que a gente tem que contar com a colaboração do leitor, porque uma outra arte sequencial, que é o cinema, você não pode ir, a não ser que você vá com o videocassete ali, né? Ou então o DVD, vai pra frente, né? Mas você não tem condições de você saber o que vai acontecer ali na frente antes do tempo. Então tem um prazo. Então você tem que dizer se é direita ou esquerda. Então, geralmente na página direita você cria um suspense para quando virar a página, na esquerda tem a revelação. Então a gente tem que informar isso. Bom, então tá lá, na página, então, são 6 quadrinhos, então eu informo como tem que ser o quadrinho. O ambiente é uma lan house com vários computadores. Quadro 1. No quadro 1, eu costumo fazer assim, esse desenho. O quadro 1 tem esse formato, aí na parte de baixo tem o título, aí o quadro 2, no quadro 1 tá assim, Gustavo e Marcelo estão em frente a um computador. Gustavo do lado esquerdo e Marcelo do lado direito. A tela do computador, de frente para Marcelo, pode ser vista pelo leitor. A imagem da página 2 é repetida na tela do computador, acrescida dos dizeres Game Over. Gustavo está com os braços levantados e feliz por ter ganho o jogo. Marcelo está de braços cruzados, indignado pela perda do jogo. Então é assim que a gente passa, pelo menos no meu caso, eu passei pro Laudo para ele fazer os desenhos.
Vai a próxima. Tá, aí pesquisa em loco. Pode ir, mais uma. O que acontece? Essa história em quadrinhos, nós começamos, o Daguerre, ele recebe um e-mail das crianças, as crianças falam assim: olha, professor, eu sou a Catarina, eu sou a Catarina, lembra de mim? Nós nos conhecemos no Museu do Ipiranga, quando o senhor explicou pra gente como era a independência do Brasil, a gente gostou tanto e agora a gente precisa fazer um trabalho de escola sobre a proclamação da República. O senhor pode ajudar a gente? Aí ele marca com as crianças em frente ao portão lá do Parque Dom Pedro, que é ali. Aí eles começam a andar pelo centro, e conforme eles vão contando, ele vai contando para as crianças como aconteceu a proclamação da República, ele vai passando por ruas. E quando eles estão passando nessas ruas, ele justamente está dizendo o nome da pessoa, está falando da pessoa que homenageou aquela rua, que tem um nome nessa rua, ou então algum fato. Então ele sai dali, ele faz esse caminho aqui, vai ali na ladeira da Constituição. Depois ele vai passando ali pela Florêncio de Abreu, chega ali no Mosteiro de São Bento, depois passa pelo Edifício Martinelli, vai pela São Bento, passa pela Faculdade de Direito ali, chega na Rua Benjamin Constante, Rua Quintino Bocaiúva, Rua 15 de Novembro e termina na Praça da República. Então ele começa na Monarquia, que é Dom Pedro II, e termina na Praça da República. E se vocês perceberem, é um caminho possível de ser feito. É claro que não é um caminho direto, porque a ideia era que eles andassem mesmo pelo centro de São Paulo, para que além de explicar, tendo tempo para explicar como aconteceu a proclamação da República, eles também, o Daguerre também dá oportunidade para as crianças, para elas saberem que aquelas ruas receberam nomes porque teve um motivo para isso. E esse caminho era possível, então foi isso aí que a gente fez. Exatamente nos próximos slides vocês vão ver todas as fotos que nós tiramos desses lugares e como ficou o quadrinho. Jota, por favor. Aqui, por exemplo. Aqui, Laudo, comenta você, que você estava comigo lá. Então, desculpa, falei rápido demais, né? Perdão. Não, a ideia era retratar aqui, na minha parte como desenhista, o Omar ali como colorista também, mantendo as cores bem próximas à realidade. Lógico que a gente dá um trato, né, para deixar um pouquinho mais bonito, afinal de contas também não precisa mostrar a realidade plena, porque o lugar ali está um pouco sujo, tem umas figuras um pouco esquisitas, porém eu da minha parte acho interessante manter um pouquinho, né, e retratar de um jeito bem fácil da pessoa entender, principalmente quem mora aqui em São Paulo, do que está sendo mostrado ali. Isso aqui é a ladeira da Constituição. Ladeira da Constituição. Foi o segundo local que eles pararam para poder mostrar aqui. Então, inclusive tem uma pessoa aqui que vocês devem conhecer. Sem o boné. É um pouquinho mais limpo também aí, mas é que o Edson, ele selecionou essa é uma página com, sei lá, 5 quadrinhos, mas aí eu em outros quadros dessa sequência aí, embora eu tenha dado uma limpada nessa ladeira que é bem poluída de gente aí, de camelô, eu procurei manter alguma coisa, pessoal vendendo churrasquinho. Essa é a liberdade que eu achei interessante porque afinal de contas eles estão andando em São Paulo, não dá para você maquiar tanto o negócio ali, né? Essa aqui foi a segunda foto que a gente tirou. Eles estavam subindo a ladeira, aí eles chegaram a esse ponto aqui, que é na esquina com a Rua Florêncio de Abreu. Aqui... Pô, você apareceu de novo, Lô. Ali. Papagaio de pirata. Não tinha visto. Bom, aqui em frente ao Mosteiro de São Bento. É interessante vocês notarem que às vezes a gente tenta fazer alguma homenagem, mostrar alguma coisa bonita, e os quadrinhos, aliás, os balões não deixam a gente mostrar, porque o Laudo ele fez um trabalho muito detalhado, e em outros quadrinhos vocês vão ver isso também. Então é uma pena também que a gente não pudesse ter cortado, né, ou resumido um pouco mais os balões, mas isso ia comprometer um pouco a história, né? Aqui.
Fala você. Bom, aí continuando o trajeto deles aí também, aqui aquele lá é o edifício Martinelli. E prossegue a Praça Meio da Prado. A Praça Meio da Prado é uma praça que é mais ou menos tranquila, né? Não é uma coisa tão poluída de gente, embora seja movimentada, né? Tá. Mas aí as crianças seguem a trilha aí. Volta um, Jota. Esse aqui é o Jota. A gente homenageou uns amigos nossos. Esse é o Jota Silvestre, que ele estava fazendo a mediação aqui. Pode passar, Jota. Bom, isso aqui era o que eu queria falar para vocês. Ali é a Rua Benjamin Constant. Ao fundo tem a Catedral da Sé. Então, essa foto particularmente foi eu que tirei. E eu queria muito que o Laudo tivesse retratado a Catedral da Sé. Ele até fez um pouquinho aqui, mas o balão cobriu de novo, então não dá para saber. Então, isso é o que acontece muitas vezes. A gente planeja alguma coisa e não tem condições de fazer diferente. Volta um, Jota, de novo. Aqui não dá para você perceber muito, mas mesmo assim, comparando com a foto original, parece levemente, tá vendo? Então o Laudo ele conseguiu deixar sutilmente essa herança pra gente aí, essas coisas. Pode passar. E na placa você completou, né? Volta. Para ficar mais claro. Onde está? Volta. Não, mas aí aí até por essa questão, viu, Espaço? É verdade. Pela falta de espaço, você perceber ali que ali vai entrar balão, você... Não é isso, não. Não, aqui está escrito Quintino. Então, mas é que esse quadrinho aqui, eu não sei se vocês perceberam, mas a gente aumentou aqui para poder ver, mas no quadrinho é pequenininho. Até porque na placa original, se você for fazer direitinho, você não dá uma... Quintino, quem que é o Quintino, né? É por isso mesmo. Então, mas aí ia ficar muito pequeno, não dava para ver, não ia ter. Então tem uma certa liberdade mesmo. Aqui também. Se bem que você mudou um pouquinho ali também, porque inclusive a placa estava errada. Estava ao contrário ali. Então, e o muro também é escuro. Então você acaba lembrando um pouco. Né? Então é legal isso. Vai, Jota. Esse aqui eu gostei. Fala, Jota. Laudo. Não, a Praça da República, mesmo hoje em dia, ela está um pouco mais limpa, né? Mais tranquila do que era. Não sei à noite como é que fica isso, mas ela está mais tranquila. Aí a gente deu uma boa passeada aí, e a ideia foi detalhar bem esse pedaço aí da Praça da República, dentro do que o desenho com o balão desse para mostrar aí, né? Para situar bem o leitor ali, nessa parte dos lagos aí. Essa parte aqui. Tem uma outra parte, que é essa aqui, ó, que a gente também fez. Ficou muito bonito. Aí tem essa... Inclusive, tem o Paulo Ramos aqui, ó. Paulo Ramos e Valdomiro Vergueiro. E um personagem aqui que eu até hoje não entendi. Esse daí é o seguinte, tem a referência que a Praça da República era antiga 7 de abril, né? E, bom, tem um hippie ali são algumas licenças que no decorrer da história. A Praça da República ainda tem a feirinha hippie, né? Não era muito interessante, talvez, você encher ali, pelo menos na minha ideia, encher a praça de banca de hippie, né? Mas então eu pus ali representei ele numa figurinha bem riponga ultrapassado, né? Cores. Aí eu queria passar o microfone para o Omar para ele comentar um pouquinho sobre as cores, como foi esse processo, se ele usou alguma paleta diferente, alguma coisa assim. É importante, desculpa só cortar, é importante até falar que como é uma parceria minha do Omar aí na parte da arte, o trabalho foi sendo feito, pouquíssima coisa de cor eu vi, uma pelo tempo e outra porque eu sou daltônico, bem daltônico mesmo, assim, não vamos entrar no mérito da questão. Então, como a gente tinha que trabalhar com referências, né, fotográficas, então não dava nem para entrar no mérito da questão. Omar, faz assim, faz assado, né? Eu mandava as fotos e vai aí. Eu fui fazendo, o que me ajudou muito foi trabalhar com foto, que tinha referência das fotos que o pessoal tirou. Para quem pinta é bem mais fácil, né?
E só que assim, como é história infantil, então você faz mais coloridinho, você tira muita mancha, tira sujeira, né? Assim, de spread e tal. E procurar referência, coisas históricas no Google e no que o amiguinho, o Edson, aí mandou pra gente, aí que tinha muita coisa, né? Mas, assim, pra pintar... Vai pintando. Só pintar, pega a canetinha lá, vai pintando, baldinho, vai pintando. Não sei. O que está rindo aí, seu Edson? Desde criança. Faço isso desde pequenininho, né? Começou com lápis de cor. Comecei com lápis de cor, fui para 24. Aí depois fui para 36. E depois... A professora dava desenho. Não tem muita coisa. Eu trabalho... Assim, não tinha muita coisa para fazer, né? Então tinha pesquisa de coisa histórica, que tem muita coisa preto e branco. Aí você tem que imaginar, mais ou menos, dentro do que conhece. Eu sou péssimo em história, sempre fui, nunca gostei. Mas depois, trabalhando com quadrinhos, você vai descobrindo umas coisas que é interessante. E eu não aprendi isso na escola, né? Você vai aprendendo depois, conhecendo. Aí você conhece gente que gosta de história. Você fala, pô, é legal isso daqui. Aí, e cor? E, puta, como que era aquela cor? Ela era preto e branco, mas era mais o quê? Aí, né, ligando pro Edson, as cores dos uniformes lá dos soldados, que cor que era? Era azul, era amarelo. É amarelo, Laudo? Eu acho que é. Né, amarelo, aí, mas assim, e não fazer muito rebuscado, que até na primeira história eu fiz um pouco mais manchado, com os tipos de pincel ali que eu usava do computador lá, mais manchadinho, tá? Eu quis usar umas cores mais chapadinhas para ficar mais simples e, sei lá, foi o que me deu na telha lá de fazer, na verdade. Ponto de ônibus tá pra você? Acho que tá. Tem ponto de ônibus? Não lembro mais. Não sei, na história? A placa é branca mesmo. Ah, não, então, a placa eu via na foto, então, a foto é bom porque ajuda, né? Eu achava que era azul as placas de rua, mas eles mudaram, né? Nem todas, só as do centro, que são brancas. Os centros estão brancos. São brancas, então, eu achava que era azul. Né? Eu ia... Então, mas as que a gente fez ali era branca, eu ia tacar azul lá, mas eu vi que era branca e se pinta de branco. Né? Ou não pinta, né? Porque se é branco você não pinta. Né? Ou pinta de amarelo. Tá, beleza. Posso fazer uma pergunta? Pode, agora não tem nada para passar agora. Vai, pode. O desenhista, não é desenhista, porque... Eu? Ele é desenhista. A princípio é. Não, os bigodes, eu prestei atenção que os bigodes você não fez nenhum assim, realmente como é, né? Nenhum bigode assim, você quer alguma coisa? Não. O bigode desse Não, o próprio bigode, não. Aí é uma questão da leitura que você está dando, da figura, você entendeu? O bigode o próprio bigode que mostrou aí, corridinho do Deodoro, ficou para cima, é a leitura que você dá. Não tem muito... É curioso essa sua pergunta, né? Porque às vezes a gente, quando faz algum trabalho, independente de ser histórico ou não, às vezes algum detalhe que para você não é relevante, como é o caso do bigode, não que eu não ligue para bigodes, né? Não goste. Eu particularmente, o dia que eu começar a gostar de bigode, acho que é uma coisa meio estranha. Mas assim, é curioso isso, não, mas não tem nada. Olha, me dá o endereço do Banda Mamão. Fala aí. Fala pra eles. bandamamão.blogspot.com. Tá. Vocês vão lá ver uma tirinha do Laudo numa sauna. Aí vocês vão entender o que é barba, o que é bigode. Eu acabei de falar uma coisa, ele entrega, né? Vocês vão ver, muito bom. Bom, vamos lá. Do argumento à página final. Aqui a gente fez o seguinte, eu coloquei desde aquela página que eu passei para vocês, o argumento e o roteiro, nós colocamos todos os processos. O esboço, que o Laudo chama de RAF, para mim era esboço, agora eu aprendi que é RAF. Aí a página
P&B, a página colorida entregue pelo Omar e a página como foi publicada. Bom, isso aqui se vocês já viram, então ali é o esboço. Notem uma coisa, que o personagem, lá no primeiro quadrinho, à esquerda está o Gustavo, o loirinho, e à direita o Marcelo. E o laudo ele inverteu. E isso é muito ruim. Foi muito ruim, porque quando eu faço um roteiro, eu penso assim, quem vai falar primeiro? É tal fulano? Então eu costumo deixar esse personagem do lado que começa, que é a leitura, da esquerda para a direita, então eu deixo do lado de cá. Então o primeiro que fala é o menino, opa, ganhei, aí o outro fala, você está com sorte. Aí no final das contas, a gente deixou daquele jeito ali, ó. Ao contrário, também não fala ganhei, e aqui o outro fala, não, você está com sorte. Então parece que o menino falou depois mesmo, mas isso não atrapalharia a história. Então, a gente tinha um prazo para fazer aquilo, não foi corrido, mas a gente avaliava o que dava para passar. Então, vocês percebem que desde a parte do roteiro, até do argumento, depois do roteiro, o esboço, aqui foi tudo muito fiel. Vai para a próxima, Jota. Aí ficou assim. Tá vendo ali que quem acabou apagando a faixa da mão do menino foi o Omar. Ele entregou certinho. E no último momento, que é a editora Europa que coloca os balões. E mesmo depois que ela coloca, a gente ainda faz revisão para saber se o balão está na ordem certa. Os balões que vêm primeiro, eles ficam na parte de cima, né? Então os outros balões eles são colocados um pouco mais para baixo. Então a gente tem todo esse retrabalho. É importante dizer que o RAF, isso é para quem não é da área, né? Esse tipo de RAF mais bem acabado que estava na outra imagem aqui, ele é feito porque ele é passado para uma revisão no caso do roteirista, né? Se fosse um trabalho mais livre, mais autoral, pelo menos eu já não eu pulo esse processo, entendeu? Eu faço um rabisco ali, como é eu mesmo que vou desenhar e eu mesmo que vou aprovar, é uma coisa rabiscada. Aqui não. E uma outra coisa, só um adendo. Esse esboço, esse RAF, ele também é enviado junto com a página colorida para o pessoal da editora, porque a pessoa que vai colocar os balões, não necessariamente ela leu toda a história, ela está familiarizada. Então fica muito mais fácil você já mostrar onde que vão entrar os balões. Então ele já sabe exatamente onde que é, então, porque a gente já fez essa revisão. Quem quer? Aquela versão em preto e branco foi feito à mão ou no computador? Tudo na mão. Como eu tinha o primeiro trabalho nem tanto, mas esse segundo, como principalmente eu e o Edson, a gente já tinha entrado numa sintonia, eu pulei uma etapa, que o certo seria fazer o RAF, fazer o lápis que foi feito na outra e passar a arte final, aí encaminhar para o Omar. Eu pulei essa parte do lápis, confiante que não ia, e teve pouca, nada muito dramático não. Muito pouco mesmo. A arte final é o em preto. Alguém quer fazer alguma pergunta? Não? Então, tá bom. Conferência e supervisão do roteiro. Eu vou passar o microfone para o Omar, porque ele ficou muito bravo nessa época, que eu era muito chato em relação à conferência e supervisão do roteiro. Passa para o próximo slide. Bom, isso daqui, você quer comentar? Não? Eu posso comentar. Minha caixa de e-mail vivia cheia disso aqui. O desenhista quer morrer, né? O processo que a gente faz é assim, eu coloco lá página 1 até a página número 59, é que aqui não coube, não dá para colocar, mas são 59 páginas. Então eu coloquei lá, legenda do relatório, em lilás, RAF aprovado, pode ser desenhado, em azul, página P&B pronta para ser colorizada, em vermelho, página com problemas, em verde, página colorida finalizada. É importante frisar que ele mandava para o desenhista, que é daltônico, e colorir. Mas escuta aqui, ele também via e o editor também via. Você acha que o mundo gira em torno de você? Mas a gente se entendeu bem. Mas é bom que você sabe ler, né? Então você sabe, era só você ler aquilo, você ia entender.
Bom, vamos pegar aqui o exemplo da página 7. No quadrinho 1, estão faltando alguns anos de independência. Brasil, 1822, Equador e Colômbia, 1821 e Paraguai, 1811. Então, olha lá, essa aqui foi a página que ele me mandou. Tá lá, ó, independência do Brasil não tinha, do Peru também não, Colômbia também não, Venezuela também não tinha nada ali. E aqui depois que a página ficou pronta, que tudo foi retrabalhado. Então a gente tinha uma conferência constante, porque esse trabalho não é só um trabalho que você está contando uma história, é uma história que ela é rica em detalhes, rica em detalhes que as pessoas podem... uma pessoa que conhece um pouco mais de quadrinhos, aliás, desculpa, da história, ela pode falar, puxa vida, pegando o exemplo do uniforme dos soldados. Se por acaso coloca o uniforme do soldado do século XIX, de um uniforme vermelho, o cara que entende um pouco de história fala, pô, mas o uniforme dos militares do Brasil nunca foi vermelho. Pô, será que as outras informações que constarão nessa HQ também são confiáveis? Então a gente tem que tomar cuidado com cada coisa. Então eu tive o cuidado de pesquisar o ano de independência de cada um. Tinha algumas que foram alguns países que vocês perceberem ali, eles têm o mesmo ano de independência. Não, aqui. O mesmo ano de independência, porque 1821, Colômbia, Equador e Peru. 1821, todos eles formavam uma espécie de um país só, uma região só, que depois se dividiu em 3. Então, a gente tinha que tomar todo esse cuidado. Então, você tem que saber muito bem antes de ir escrevendo um roteiro, um argumento. É porque, assim, porque essa questão, às vezes, qualquer coisa que você deixa passar ali... às vezes para 99% do leitor aquilo passa batido. Então tá bom, aquele erro passou batido, aquele esquecimento. Aí tem 1% que te manda um e-mail e fala, olha, putz, aquele país ali, você errou a data e tal. Para quem faz, isso é terrível, né? Assim, cai que nem um tijolo na sua cabeça ali, você entendeu? Tem um caso aí mais para frente, não sei se você pôs, que é legal contar, né? O Dom Pedro II? Pois. Então. Melhora do roteiro pelo desenhista. Isso eu quero falar porque isso é... Bom, gente, essa aqui é a página do roteiro. Existem alguns tipos de roteiro, que é o roteiro aberto, que é aquele que eu falei para vocês, que o roteirista fala, olha, vai ter tantas páginas, nessa página aqui vai ter isso, isso, isso. Ele fala, vai ter isso daqui, tem nessas falas, pronto. E cabe ao desenhista ele separar como vai ser colocado, em quantos quadrinhos, ele decide isso. E tem o roteiro fechado, que no caso que é o que eu adotei aqui. Então eu faço até o desenho, como eu quero que seja. Então, se vocês perceberem, o Laudo, ele transpôs os mesmos quadrinhos no mesmo formato. Esse formato aqui, ele é um formato que eu costumo dizer que se o cara é um bom quadrinista, ou seja, o cara que conhece a linguagem dos quadrinhos, aquele que conhece todos os trâmites, todas as coisas ali, ele consegue fazer o que o roteirista pede e melhorar. E aquele cara que ele é um ótimo ilustrador, mas não é muito quadrinista, se ele seguir esse roteiro, ele consegue não estragar a obra. Então o Laudo não é puxando o saco, não é rasgando seda, mas ele consegue melhorar. Foi combinado isso. Não foi. Eu vou explicar por quê. Olha aqui. Aqui está dizendo, olha, no quadrinho 1, 2, 3, no quadrinho 4, ó, quadro 4, plano total. Como se estivessem em uma sala de estar, sentados confortavelmente em poltronas, Duque de Caxias do lado esquerdo, e conversa com o Visconde do Rio Branco. Legenda. Esses falecimentos contribuíram ainda mais para o afastamento público de Dom Pedro II, Duque de Caxias. Sou monarquista até morrer. Ele não quer nem saber, tô contigo, não abro. Então eu até coloquei uma brincadeira aqui, né? Sou monarquista até morrer, porque eles morreram ali. Então é uma brincadeirinha sutil. O que acontece? Por conta própria, o Laudo colocou a morte aqui do lado deles. Os dois já estavam com o pé na cova. Já estavam com o pé na cova. E foi muito legal, foi muito válido. Isso aqui eu uso como exemplo. Claro que
ele fez isso em outros quadrinhos durante todo o processo. Esse daqui é o que eu mais gosto. Então é aquilo, é a melhora. Então é constante isso. Isso daí bate um pouco, volta ainda, né, de certa forma, no que o Spaca estava falando. E eu falei aqui no começo, que é você fazer você está fazendo um trabalho, é um trabalho para uma editora, a editora te encomendou, mas não é um trabalho que você faria por conta própria ali e tal, mas você tem que dar ali um tempero seu ali na coisa, você entendeu? Você não está depreciando a obra, você entendeu? Pelo contrário, você dá um algo a mais ali. Mas eu gostei do cara que ficou assustado ali, né? Bom, depois da finalização do processo, ainda há a conferência. O que acontece? Depois que nós finalizamos tudo, até então nós estávamos lendo a obra como as pessoas que fizeram essa obra. Depois que nós finalizamos, colocamos balões, colocamos tudo, a gente senta, relaxa e lê como leitor. Então a gente lê com prazer, vai tentando fazer assim. Então a gente acaba encontrando coisas que no processo a gente não consegue, que esse é o caso. Qual que é o erro aqui? Eu não sei, porque a culpa foi minha, porque depois que eles desenharam isso, eu não sei por qual motivo, porque eu sempre soube disso que eu vou falar agora, mas eu deixei passar. O Dom Pedro II, ali, ele está parecendo um tampinha. E, na verdade, ele tinha quase ou por volta de 1,90 de altura. Então, isso a gente não podia deixar passar. Então, nesse caso, a gente teve que retrabalhar mesmo. E foi você que fez? Foi você desenhou de novo e ele coloriu? E inseriu por cima, como foi? Eu montei, eu fiz graças ao santo Photoshop, eu montei em cima ali do desenho do Dom Pedro II, só para não mexer muito na imagem, que é dar um trabalhão refazer, né? Se em outros tempos, aí na pré-história, a gente teria que refazer o quadro, né? Como não... Aí o computador eu só recortei ali, deu uma esticada, que é uma falha assim imperdoável passar isso, né? De você... É que nem eu falei aquilo, eu falei agora há pouco. Vai para a escola, pessoal, aluno, criança que comprar, às vezes passa batido. Aí nem se liga muito nessa questão do Dom Pedro Tampinha aí. Mas aí vai que a mãe de não sei o que chega e fala assim, aí, qual é a função se você está fazendo um trabalho didático que não tem uma informação correta? Você fala, não, mas está errado, Dom Pedro tinha quase 2 metros de altura, como é que você vai fazer pequenininho? E cai aqui naquilo que eu estava falando, que esse detalhe faz com que a credibilidade fique afetada e a pessoa pense, poxa, será que as outras informações são verdadeiras? Será que há algum problema nas outras também? Será que houve o cuidado ali? Então a gente tem que realmente tomar cuidado com isso. Então, famosas personalidades anônimas de São Paulo. Pode soar meio estranho, mas, Laudo, eu queria que você comentasse. Então, aí volta naquela questão de algumas imagens que são bem comuns aqui para quem mora em São Paulo. Então, assim, é o caso ali do Riponga ali da Praça da República e de outros cantos, aquele hippie bem sujão ali que a gente encontra, o empresário estressado falando no celular, o cara da placa do compra ouro, o catador de papelão, você entendeu? Então, assim, está sutilmente jogado, assim, é importante não... É muito comum em história em quadrinho, quem não é leitor de quadrinhos, até às vezes não vai saber isso, mas é muito comum você ver alguns desenhistas que não são de São Paulo, quererem retratar uma grande metrópole. Então, onde eles vão? Eles vão em São Paulo. E aí eles retratam uma São Paulo de quem é de São Paulo, fala, putz, isso aqui não é São Paulo, mas nem que é vaca tussa, você entendeu? Então, como assim, e eu morei muito tempo no centro de São Paulo ali, então é meio comum essas figuras da mulher vendendo bolo com café. Particularmente foi o que eu mais gostei, eu acho fantástico isso. Ou um mexicano e um judeu juntos, não que você vá até...
o velhinho lendo o jornal, aquele eu não estou enxergando, mas churrasquinho de gato. Churrasquinho de gato. Então, assim. Eu achei que ele estava vendo a loteria esportiva. Ah, pode ser. A gente nunca sabe. Com certeza. Ele não falou muito. Ele não falou muito o que estava vendo, mas não, tá bom. volta. Perguntas. Não, tudo bem, vai, volta. Isso, pronto. Então era mais ou menos isso. A gente queria abrir para perguntas, caso vocês as tenham, e por favor tenham, para a gente poder finalizar aqui com, né, achando que vocês se interessaram em tudo que a gente falou. Olá, a sua rotina de trabalho, ela é alguma coisa específica ou é bem solta? O que é específico, o que é solto? Eu trabalho, dependendo do trabalho, cara, eu trabalho assim, das 5 da manhã, mas não quer dizer que eu trabalhe muito não, sabe? Eu acordo 5 da manhã e vou até as 9. Das 9 até as 11, o telefone toca que nem assim, telefônica, você entendeu? Aí eu vou na parte, mas geralmente eu vou das 5 até as 8 da noite. Mas não é algo assim, colei o bumbum na cadeira e vou, não, é tranquilo, mas porque é trabalho, você entendeu? É importante falar isso, quer você esteja fazendo trabalho para a editora, trabalho para a agência, um trabalho autoral, é trabalho, você entendeu? Essa história de desenhista que fica ali deitado, esperando a inspiração, isso é papo antigo, mas é basicamente das 5, 6 da manhã até 8 da noite, por aí. Se você quiser saber a rotina, acompanhe o Twitter dele. Olha, quase em tempo real, hein? Ele coloca tudo. Assisti a um filme hoje, mas esse filme não me empolgou. Na primeira vez que eu assisti, eu tinha gostado, agora dessa vez eu não gostei. É mais ou menos assim. Você sabe de tudo. Alô? Eu queria saber, por causa que assim, as pesquisas que vocês faziam para descobrir a história do Brasil e tal, para colocar na revista, vocês faziam pesquisa assim, em internet, livros, saía na rua perguntando o quê? Olha, sair na rua perguntando é difícil, porque as pessoas não sabem. Percebi que as pessoas não conhecem, não sabem de muita coisa, não, infelizmente. Olha, o processo de pesquisa, ele varia bastante. No caso do primeiro, da independência do Brasil, eu precisava saber o que as pessoas falaram sobre esse episódio. Então eu li a biografia do Dom Pedro I, li As Barbas do Imperador, que inclusive o Spaca tá fazendo adaptação para os quadrinhos. Eu li, mas acho que uns livros que agora eu não me lembro os nomes. Eu assisti ao filme Independência ou Morte, de 1972, que estava foi feito para comemorar os 150 anos da proclamação da independência do Brasil. Também assisti a minissérie O Quinto dos Infernos, porque é interessante. Por exemplo, na minissérie O Quinto dos Infernos, claro, era uma coisa romanceada, livre adaptação, tinha tudo isso? Tinha, mas eles pesquisavam muita coisa também. Figurino eles pesquisavam, aquilo que o Spaca até perguntou de brincadeira ali, que na hora de dar aquela HQ, o que Dom Pedro I, como Dom Pedro I assinava as cartas para Domitila, que era amante dele. Então eram detalhes. Então o que você faz? Você pega uma fonte confiável, depois você pega uma fonte lúdica, você compara uma coisa com outra, você vê o que o pessoal falou até então, e depois você faz a sua versão. Então eu procurava fazer isso. Em alguns momentos eu via algum site, UOL Educação, fazia pergunta é um pouco mais difícil, porque aí eu tenho que ter perguntas pontuais para especialistas, e às vezes a pessoa que é historiador, esse profissional ele é um historiador especializado em uma época, então eu teria que achar uma pessoa específica para a proclamação da República, aquele período do segundo reinado, e eu acho que não precisaria chegar até isso daí. Então acho que com o que a gente fez, inclusive depois você dá uma olhadinha no final para ver quais foram os livros que eu consultei, que aí você me lembra, a gente vê quais são os outros 3 que eu esqueci agora.
Então é mais ou menos isso. Tem um lance que é legal contar as coisas de pesquisa, que assim, o Edson ele deu material de referência pra caramba e tal, mas tem coisa que você não acha mesmo, você entendeu? Eu fiz um outro trabalho há um tempo atrás sobre a Revolução Russa, que é coisa difícil, coisa de 1917, tinha nomes ali. No caso da proclamação, tem uma sequência que é como é que chama lá o general Marechal, que leva a carta para o Dom Pedro, que fala 24 horas para queimar o Solon. Então, você não acha a imagem. Esse cara você não acha. Você não acha. Só existia um desenho do Solon que eu achei no Google, e é uma ilustração ali. Sem nome, não é? Sem nome. Tá no final. Depois você olha, não acha. Só que você procurando, aí você vê que o Solon, até na época eu procurei e falei assim, pô, mas o cara, além dele ser a figura que levou a carta de despejo para o Dom Pedro II, ele foi o pai da mulher do Euclides da Cunha. Então, assim, havia alguma importância histórica nele, fora ele ter levado a carta de despejo para o Dom Pedro. Mas não tinha nada, só tinha uma ilustração. Aí eu liguei para o Edson e falei, Edson, não tem lá. Eu falei, olha, eu tenho esse desenho aqui e eu vou fazer algo por aí. Foi o que foi feito. Quer dizer, a ideia é para você, você poder, o mais próximo ali para você passar uma boa informação, né? Aí a gente volta naquela história, né? O cara fala, olha, se eu desenhasse um careca sem barba, fala, não, chega um professor de história, quem levou, como é que é o Solon? Como é que é o que levou a carta lá? Solon, mas Solon. Não, ele não era desse jeito, é desse jeito. Não, mas naquela ilustração da época consta que... Então, mas... Detalhe, a gente tem toda essa preocupação, mas a gente não pode ser bitolado a ponto de, não achei, não dá para fazer, eu tenho que ir procurar quem escreveu a biografia do cara, caso tenha existido. Não é assim que funciona. Porque se você for pensar, quem faz um filme, por exemplo, o filme 1492, A Conquista do Paraíso, que fala sobre o descobrimento da América, né? O que acontece? É um ator. É um rosto de uma pessoa que não tem nada a ver com aquela que foi a original. Então a gente pode tomar certas liberdades, contanto que não comprometa. Por exemplo, você vai desenhar o Rui Barbosa jovenzinho numa época que ele é velho. Não dá. Você desenhar o Dom Pedro II, ele baixinho. Aí fica complicado. Então a gente tem que tomar cuidado com algumas coisas e outras a gente tem que ponderar, ver até que ponto essa relevância toda vai comprometer a obra. E assim, pra você... Essa menina fala bem pra caramba, né? Você fala muito bem. Obrigada. Pra você, no roteiro, você fazer a personalidade do personagem, se não tem material que explique, por exemplo, ele era mais carrancudo, ele era mais aberto, coisa assim, como é que você faz? Você inventa um pouco, sei lá. Pro laudo, todo mundo é sisudo. Se for deixar pelo laudo... Não, o que acontece? Você lê a respeito. Se a biografia, se na história disse que a pessoa é uma pessoa... que não tem muita paciência e tal, não sei o que, brigou, gritou, alguma coisa, você coloca isso. Mas você também pode tentar, pelas ações da pessoa, traçar um pouquinho desse perfil. Claro que, mais uma vez, você não tem que ficar, putz, como é que é o perfil? Eu vou fazer um mapa astral desse personagem. Não é assim, não chega a ser assim. Então, pelas atitudes dele, você acaba fazendo isso. Por exemplo, como é que a gente sabe que Dom Pedro era uma pessoa serena, era uma pessoa carismática? Porque nos livros isso é informado. Então, a gente acaba já sabendo como é que isso acontece. E era sagitariano. Sagitariano. Ele quer dizer o quê? Não, por causa do mapa astral. Ele já tá me dando bronca aqui porque eu não fiz mapa astral Dom Pedro. Ascendente em quê? Pois é. Oi. Você usa um estilo, não precisa, minha voz é bem alta. É que é para as pessoas escutarem lá atrás. Você usa um estilo caricaturista, dá a impressão que não é assim, tipo fotográfico, né? É que na verdade quem usa o estilo é ele. Sim, mas é um estilo que usa em quadrinhos meio caricaturista, não é? Sim, é o Laudo que desenhou.
Laudo, responde você. A linguagem fica mais fácil, né? Não é? Fica mais dá a acessível. impressão que você até joga umas coisinhas interessantes, engraçadas e tal. Sim, para ficar Fica mais leve, né? Fica mais leve. Tá bom, obrigada. Bom, uma última pergunta, caso haja. Sobre o processo de colorização, Você vai conseguir tirar muito dele. Como foi a escolha da cor dos personagens? Assim, tinha que ser, tal personagem tinha que ser de tal cor, tal... Não, os personagens principais eles já tinham as cores pré-determinadas, né? Eu só pintei ali como tinha que ser, mais ou menos. E qual foi o software utilizado? O Photoshop. Obrigado. Eu usei o Photoshop para pintar. Tudo? Não, dos personagens já tinha. Agora do resto, eu sempre gosto de... Você está falando dos personagens históricos ou daqueles que nós criamos? Dos personagens que criaram. Dos personagenzinhos que fala, do da guerra, lá dos meninos. Então, eu já tinha umas cores pré-determinadas já. Vocês podem usar como referência pinturas, então. Isso, né? Você vai usar... assim, eu gosto muito de trabalhar com ocre e tal, né? Uma cor meio marronzada que eu sempre faço com o laudo. Mas aí como tinha referência de foto, aí você brinca ali com como você quiser. E como é uma história mais infantil, aí você faz mais coloridinho, né? Tem o caso ali também de você trabalhar com cor, que no caso ali da guerra e da criançada, você já tinha a cor de que o Celso criou, né? O Celso ali criou. Mas tem o caso das outras figuras históricas, que é aí que pega, né? Que é, por exemplo, você tem a referência, por exemplo, do Dom Pedro II, como é que provavelmente é a cor da pele dele. Você tem referência dos quadros, você entendeu? Aí a questão do Omar fazer uma interpretação. Ou é o caso do Solon, que não tinha uma imagem dele, só tinha um desenho preto e branco. Quando a gente passou eu passei a arte para o Omar, a gente trocou uma ideia do que provavelmente seria a cor do cabelo dele, você entendeu? E aí porque você não tem informação, você cria uns parâmetros que você conhece ali, ou que você já está usando, a cor ali e tudo mais, você vai criando. Se você não tem informação, você cria, né? Mas cria, mas de uma forma plausível, você não vai mudar, sei lá, o cara ele é branco e você muda a cor da pele do cara de uma forma tão Você já está usando um tipo de cor, você cria dentro daquele... Isso, dentro daquele estilo. Bom, gente, vamos finalizar aqui. Eu vou finalizar a palestra como roteirista. Agradeço o Laudo, obrigado, desenhista, e também vou finalizar o evento como organizador. Então eu queria agradecer vocês por terem comparecido ao HQ em Pauta. Essa é a primeira edição, de apenas um dia, mas em junho nós teremos uma edição de 2 dias, e no site www.hqimpauta.com tem um e-mail que vocês podem entrar em contato comigo. Eu queria muito que vocês dissessem o que vocês gostaram, o que vocês não gostaram, o que poderia ter ficado melhor, o que não ficou bom, o que ficou bom pra caramba também, por favor, não tem só coisa ruim, porque isso vai ajudar a gente a criar o próximo de junho. Então a participação de vocês é muito importante. E agora tanto o Spaca quanto o Paulo Ramos, o J. Silvestre também, o Omar, eu e o Laudo, nós estaremos lá no Saguão fazendo dedicatórias dos nossos trabalhos. Nós nos colocamos à disposição de vocês para bate-papos individuais, caso vocês tenham alguma dúvida e, sei lá, cara com vergonha de perguntar, estamos por aqui. Tá certo? Muito obrigado e uma boa noite.